Eu sou o Eduardo Dávila, da ABCP. Estamos iniciando mais um curso do movimento Todos pela Construção, que é uma iniciativa da Ethos, a Construliga, a ABCP, o SNIC e o SEBRAE. E o curso será sobre a sua empresa na palma da mão. E quem vai falar sobre esse tema será o João Fernandes. João, pode ligar sua câmera, João, por favor? O João Fernandes, ele é engenheiro, ele fundou a empresa, é fundador da empresa Cofix, é o presidente da empresa Cofix, especializada em execução de estruturas de concreto aqui no Rio de Janeiro. Já executou mais de 3.500 prédios. É presidente do Sinduscom, Rio, e é vice-presidente da CEBIC. E é autor do livro sobre mentes criativas e empresas inovadoras. João, com você, pode começar. Bom evento aí. Ok. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz por poder dividir o conhecimento que eu tenho de muitos anos de experiência. Na verdade, este mês de maio completa 55 anos de experiência, a minha experiência pessoal, tá? Da empresa, 45 que faço agora em agosto, tá? Então, eu queria mostrar até uma introdução, o porquê de que existe este sistema de gestão na empresa. Então, foi em março de 2001, que nas nossas questionamentos internos da diretoria sobre produção, lucratividade, caixa, etc., a gente fica, muitas vezes, sem saber o que é que está acontecendo. Isso acontece em todas as empresas. Então, para responder a esses questionamentos que estão em tela, diretor e o gerente financeiro, e perguntei se podiam me dar a folha de pagamento em horas brutas e não líquidas, porque a gente só tinha quanto pagava. Então, para a gente saber realmente os encargos de tudo, a gente precisa de salários brutos e não líquidos. Bom, demorou uns 8 dias para definirem este sistema na folha de pagamento, a informação, e aí começou tudo. Lógico que não do jeito que está hoje, tá? Mas do jeito que foi possível naquela época, já tem 19 anos, né? Então é natural que e todo ano sofre pequenas mudanças. Eu queria só falar uma coisa que é extremamente importante, tá? Não é a primeira vez que eu mostro o sistema de gestão da empresa. E as pessoas normalmente me dizem assim, não, mas assim, na tua empresa é fácil, na minha é difícil. Olha só, isto é o negócio que eu estou mostrando, que é de uma empresa, de uma subempreiteira que faz estruturas de concreto. Tá? O sistema vale para a construtora, vale para um hospital, para um supermercado, para aquilo que vocês quiserem. Tá? Então, quem as pessoas são reativas, normalmente, e é tão verdade que esta história dos dois diretores que estavam comigo nessa sexta-feira discutindo como é que estava a empresa, quando eu criei este sistema, o que é que aconteceu? No mesmo ano, ou no mesmo ano e no ano seguinte, os dois diretores saíram da empresa. Por quê? Porque eu interferi na gestão deles. Eles se incomodaram, porque é gestão à vista,
gestão à vista é gestão à vista, tá? Tem todos os custos que podem existir, e me lembro que naquela época eu tinha umas araras lá em Tucano, lá na empresa, até a ração das araras entrava, tá? Hoje não entra porque a gente podia ser multado pelo IBAMA e, lógico, a gente já não tem mais araras, tá? Bom, vamos para a tela seguinte. Eu estou lendo a minha tela que aparece no computador, ela não para mim, não é muito clara, tá? Eu acho que para vocês é clara. Então, eu tenho aqui uma colinha, a planilha está comigo, pessoalmente, tá? E também o iPad aqui do lado, que é fácil de manipular. Muito bem. Isso aqui é que aparece o painel do controle. Meu conselho é que esse painel do controle, que está nos meus sistemas em formato A4, ou seja, tudo o que acontece na empresa de modo fácil aparece em formato A4. Mas o que eu aconselho é que tenha um painel na empresa, no corredor, onde todo mundo passa, que tenha um painel enorme, sabe? Por quê? Porque as pessoas vão ver, e quem está mal na sua atuação dentro da empresa vai ser chamado a atenção pelo sistema. A gente não precisa falar com ninguém. Vamos lá. Então, aqui aparece a meta isto aqui é o fechamento do ano 2017, foi ruim aqui no Rio de Janeiro, a gente estava numa crise danada, e continua, né? Acho que hoje está pior, mas tudo bem. Então, eu apresento aqui o resultado de 2017. Tem a produção de forma prevista, que aparece como meta, né? 25 mil metros quadrados, isso equivale a 12.500 metros quadrados de construção por mês, tá? Bom, esse era o nosso orçamento de 25 mil metros quadrados, dezembro deu 28.381, e sobraram 3.381, e o acumulado no ano deu 28.060, ou seja, a gente ultrapassou a meta, tá? Há uma coisa que aparece e é fundamental, desde há 20 e tal anos, antes de criar esse sistema, a gente criou uma moeda na empresa, tá? Qual é a moeda? A hora de carpinteiro, que é o meu grande contingente de funcionários nas obras, a maioria, 80% ou 90%, são carpinteiros. Então, é a moeda que a gente institui. E aparece aqui, moeda, hora, carpinteiro, 8,92 por hora, que era nessa época, hoje é cerca de R$10, tá? Isto é fundamental para você ter todo o histórico, tá? Se for só ano a ano e você desconsiderar o histórico, os reais estão corretos, mas com a inflação que a gente tem tido e teve nesse período todo, então a gente está sempre alinhado em horas de carpinteiro. Tá? Quando aparece assim, por exemplo, imposto sobre faturamento, a previsão era 9,60 e deu 10,60. O que é que os impostos mudam? Não mudam, não mudaram, tá? Nós pagamos, aqui estão incluídos o INSS da folha de pagamento, está na... Tem criança aí. Estão incluídos no... Só um pouquinho, vou ver que houve aqui. Tem alguém aí com o microfone aberto com criança.
Vamos lá. Por que é que a gente calcula 9,50 e deu 10%? Percentual sobre de impostos. É porque nós, a maioria dos materiais, compramos em nome do cliente. Deixa eu ficar sem som. Não sei se me estão escutando, eu fiquei sem... Estamos sim, João, só que foi corrigido um erro aqui, estamos sim, pode continuar, tá tudo bom, bem. Então, vamos lá. Então, é porque nós compramos materiais em nome do cliente que entram para ser beneficiados na nossa fábrica e depois são mandados para a obra com uma nota fiscal, inclusive de beneficiamento, tá? Para legalizar a entrada e saída do material, tá? Então, os materiais não são tributados, porque é tributado no próprio cliente. Nós não temos esse tributo, por isso é que tem esta variação. E vamos para o preço líquido, 6,77 e 6,41, que é o que ocorreu em dezembro e no ano 6,72, tá? E encargo médio dos contratos. Isto é assim. Encargo 68,2%. Era a previsão, era o real no mês e o que aconteceu no ano. Por que é esse encargo? A gente vai chegar mais à frente para mostrar que o encargo pode ser baixo, quanto mais for puxada a produção e a produtividade. Quanto mais você pagar ao seu carpinteiro, ou ao seu encarregado, e dentro da produtividade estimada, menor será o encargo. Porque na época, em 2017, ainda tinha encargo sobre tarefa, sobre os prêmios. Hoje já nem tem, tá? Hoje a gente já trabalha sem encargos. Mas à frente eu vou mostrar isso tudo. Depois tem produção, mão de obra direta, produção, obra. Produção, obra, mão de obra direta, o índice previsto, 2,15, e a gente foi lá em cima, 2,82 no mês, que normalmente é ruim, o mês de dezembro, como fevereiro também, janeiro, fevereiro, são ruins, mas o acumulado do ano deu 2,33 horas de carpinteiro por metro quadrado. O que é a hora de carpinteiro por metro quadrado? É a soma da folha, de tudo, de todas as pessoas que estão na obra, inclusive o fim de semana remunerado, que a gente considera encargo, tá? Pode ser de um jeito, pode ser do outro. Na empresa, a gente considera encargo, tá? Então, encargo com mão de obra previsto era 72,5, deu 89,9 e no ano deu 89%. Por quê? A gente vai ver mais tarde que já estavam acontecendo muitas demissões. Na época, em 2014, eu tinha 1.300 empregados e a gente veio para 400, na época, tá? 400 e pouco, vou passar aí. É lógico que tinha muita justiça trabalhista, muita demissão, isto aumenta o encargo, também vai aparecer mais tarde. Depois tem aqui GP. GP é gestão da produção, ou seja, quem está em obra, em todas as obras, e não uma obra só, está nesse GP, ou seja, o engenheiro, um técnico de segurança, várias pessoas que rodam obra. A gente trabalha de modo diferente, tá? Era 0,23, 0,29, deu 0,30, a diferença foi pequena. Encargos do GP eram 50%, deu 25,3%, porque começamos, na época, a fazer com que, ou admitir pessoas sem encargos sociais, entre aspas, né? Que sempre tem, como são terceirizados. E depois a gente entra no item materiais, que tem materiais de consumo, no meu caso é compensado, sarrafo, caibro e prego, né? E tem EPI, as perdas
são perdas de equipamentos que a gente contabiliza, equipamento que nós fabricamos o escoramento também, e a gente leva a débito. Se perdeu, é prejuízo e é contabilizado. E a locação, uma verba, que normalmente é aluguel de vibradores e outras ferramentas, que são de terceiros, são aluguel. Todo o nosso escoramento é nosso, é da empresa. Tá? Bom, aí temos o custo de produção direta com gestão da produção. Tá? Depois vamos, embaixo tem galpão. Galpão é o a gente chama normalmente, porque nós somos uma empresa de serviços, a gente não é uma indústria, tá? Então chama de galpão, e o galpão é um galpão enorme que nós movimentamos. Nós temos cerca de 3.000 toneladas de equipamento e estamos entra e sai diário de material, de escoramentos, de formas, de resíduos de lenha que vem das obras. A gente tem um custo separado, calcula isto tudo separado. Se repararem, aqui o encargo previsto é 85% contra 72,5% na obra, porque a gente não tem tanta tarefa na fábrica. Tá? Depois, então, tem a mão de obra com encargo, está mais ou menos comportada. Essas bolinhas vermelho ou verde é fácil de identificar, é a primeira coisa que a gente olha, ninguém olha lá para o número. Se está tudo verde, a gente nem dá uma olhada e vê que está tudo bem, tá? Quando está tudo verde. Se está vermelho, é porque está errado. Tá? Muito bem, então vamos para transporte com resíduos, que é o transporte todo, que a gente tem até uma própria empresa dentro da empresa, que é transportadora, mas a gente calcula tudo separado. Tudo é separado. Então, a gente juntou os resíduos, porque também tem o transporte de descarte desses resíduos, que a gente vai falar mais à frente. E tem a manutenção. O que é a manutenção? A manutenção é tinta, solda para manutenção do escoramento, por exemplo. Tá? Tem outras coisas, mas, assim, grosso modo, é isso. Então, temos o custo de produção indireta, que é o galpão, que tem a produção direta nas obras, e a gente tem o custo operacional. A nossa operação sem as despesas fixas. Tá? Embaixo, o preço... custo operacional previsto é 6,31, deu 6,89, a gente teve uma perda grande, 0,58, né? E depois o acumulado, isso aqui é tudo, estou falando de dezembro de 2017 e o acumulado de 2017. Depois tem o escritório. Escritório, despesas fixas, que é salários e outros materiais, conta de energia, conta de... A fábrica é nossa, então o escritório, o depósito, né, é nossa, então a gente não paga aluguel. Mas tem a previsão de 42.250 horas, e no mês de dezembro deu 36.433 e o acumulado 44. Tá? A gente cumpriu a meta. E por que é que foi 36 em dezembro? Porque a gente foi demitindo ao longo do ano. Tá? Então, em dezembro... ou seja, a projeção para o ano seguinte, 2018, já não seria 42, seria 36.433. Tá? Isso tudo em horas por metro quadrado também, 1,81, tudo é transformado em horas por metro quadrado. E depois tem o custo total, imposto sobre faturamento, custo total, alguns outros indicadores fáceis. Vamos lá para a planilha seguinte. Nós temos a diretoria técnica, a diretoria que são gráficos que o custo total de tudo aquilo que eu falei do depósito, tudo aquilo que eu mostrei no painel do controle, tem vários gráficos
que eu vou mostrar alguns, não tem todos, também não é tão necessário. É o custo total do depósito e o custo só dos salários, embaixo, aparece, tá? E a evolução, como o salário mensal em horas de carpinteiro, tá? Aqui tem de janeiro de 2017, a gente vê que houve um pequeno aumento aqui em dezembro, não é por conta do 13º salário, porque ele é calculado, rateado mensalmente, e deve, tá? Depois tem o custo da manutenção, que no meio do ano estava alto, aqui em maio, por exemplo, e depois talvez o dinheiro é curto e a gente diminui o custo, economiza e o equipamento não fica tão bom. Isso é natural, tá? Pela crise. E depois também o custo equivalente em transporte com resíduos, tá? Custo e está no mesmo gráfico, tá? Mesmo gráfico. Então, vamos lá, acho que eu pulei aqui um pouquinho, eu estava falando aquilo que vocês não estavam vendo. Então, tem o custo da manutenção e o transporte com resíduos. É que eu estou olhando mais para o iPad que pelo computador, que eu não consigo enxergar direito no computador, tá? Por isso é que eu estava falando na frente do gráfico, tá? E o transporte com resíduos, depois a gente vai falar sobre isso também, tá? Porque é que é o resíduo? Porque é o resíduo que eu retiro eu cheguei a retirar 3 caminhões de resíduos por dia, tá? Imagina resíduo de madeira, lenha, né? Nem tudo é lenha, algum é recuperado, mas a maior parte é lenha, tá? A maior parte é lenha. Então, os resíduos, a gente tem uma destinação toda especial, tá? Pois, há muitos anos, tá? A gente chega mais à frente, a gente... Vamos lá. Aqui entra a diretoria administrativa, porque tem diretor de cada área, né? Por isso é que aparece a diretoria, porque a diretora, que no caso era uma diretora, era responsável por este custo. Não é o presidente, é a diretora. Tá? Então, ela tem que se adaptar. Tá? No caso, tem a diretoria administrativa, que tem os salários e custo de tudo, dos outros custos fixos, que a gente divide os salários, tá? Divide os salários e o restante, tá? Aqui. E os salários vão diminuindo, como vocês veem. Isso aqui é monitorado instantaneamente, todo mês, tá? Vamos lá. Aí a gente vai para contratos vezes produção. Tá? Este aqui, imagina, tá? Desde aqui que aparece o primeiro ano, que aparece 1998, tá? 98 a 2017, estou falando de 20 anos, então é o contrato vezes produção, no gráfico de colunas. E no outro, o que é que a gente adotou há muitos anos, provavelmente nessa época mesmo, a média de contratos de 6 meses, a média de contratos de 4 meses e a produção. Como a gente repara no primeiro gráfico, aqui aparecem 2, de trás. Vamos lá. Veja, nesse gráfico aqui, aparece que a produção está muito maior que a contratação. Tá? A média. Então, significa que a gente tem que correr atrás para contratar.
Então, a gente trabalha com esses 4 meses, média, de contratos, e 6 meses, e essas linhas aqui dão esse formato. Aqui quando a gente chega aqui, é 2009, que foi o ano de maior produção, a gente produziu 1.316.000 metros quadrados de forma no ano, o que, dividindo linearmente por mês, equivale a mais de 100.000 metros por mês, que equivale a 55.000 metros quadrados de construção por mês. Olha a loucura, tá? Loucura. Mas a gente estava nela, tá? E foi o ano melhor em resultado, tá? Pode passar. Aqui, este gráfico a seguir é extremamente importante. Primeira informação que aparece aqui é 1996. E a gente fechou o ano com o preço de 13 horas por metro quadrado de forma. E em 2017 fechamos com 7,35. É uma loucura. E teve essas variações todas. Tá? Quando a gente vai ver eu falei há pouco que 2009 foi o melhor ano da empresa, tá? Mas por que não foi em 96? Tem diversos motivos, tá? Porque a produtividade não era tão boa, o custo dos materiais em horas de carpinteiro, estou falando do compensado, todo mundo acha caro o sarrafo, o prego e o compensado, mas quando a gente tem o histórico, vê que hoje custa menos de metade em horas de carpinteiro que custava naquela época. É moeda forte, tá? Então, isto aqui remunera 7,15, né? Não remunera, né? Não remunera. Por exemplo, a gente, nesta época e hoje, já não estávamos debitando o escoramento às obras. Por que debitar? Tem que debitar, se a gente alugasse de terceiros, tá? Então, a gente tem que ser remunerado por todo o investimento que foi feito. E se eu colocar um preço do mercado ou com desconto de 50% do mercado, eu não conseguia fechar a obra, tá? Será que o mercado sabe? O mercado não sabe. O mercado explora, entre aspas, eu também, se estivesse do outro lado, eu também exploraria, tá? Não estou criticando. O mercado não sabe qual é o preço. Sabe que o fulano faz mais barato e está resolvido. Todo mundo sabe disso e esta é a realidade, tá? Aqui, este aqui é muito interessante e tem, não sei quantos anos tem, mas tem mais de 20 anos, tá? O que eu vou mostrar para vocês, tá? Vocês pegam a folha de pagamento de dezembro de 2017. Imaginam, porque é verdade, isto é o contra-cheque da empresa. É soma de todos os contra-cheques da empresa por área. Área administrativa total, que tinha 37 pessoas, tinha um presidente, tinha 26 no administrativo, 9 no técnico, depois tem o depósito, tem obras, 402 pessoas, IGP, que é a gestão de produção, 12, ou seja, o total de 512 pessoas, tá? É assim. E aí tem... O que é que tem aqui? Tem os salários. Tem os salários por área,
Os descontos também por alto, por falta, atraso, desconto de reposição sob faltas, desconto, redução de jornada, PPE, saída antecipada, tudo aparece. Isto é o contra-cheque da empresa. O que aparece é a soma dos contra-cheques de todo mundo. Tá? Parece que é uma coisa difícil, mas não é. Isto aqui não é difícil. Tá? Depois tem hora extra e repouso, nem me lembro o que é o RSR, tá? Mas hora extra, tá? Com 50%, com 70%, com 100%. É o repouso semanal remunerado, é isso mesmo. Tá? Tem os custos também, por área, é lógico que a maior parte é de obra, e não quer dizer que não tenha algum escritório, eventualmente, e tem um pouco da fábrica, do depósito, e a maioria é de obra, tá? Falhou aqui uma... Passa aqui para mim, por favor. Passa o iPad para mim. Falhou aqui, depois... Ó, vamos lá. Depois aparece na tela seguinte... Passa a frente. Isso. Na tela seguinte, que na verdade aparece numa tela, mas isso eu tenho tudo numa folha A4 aqui comigo, tá? O formato está dividido, mas não tem dificuldade nenhuma em entender. Bom, aqui são os percentuais do percentual acumulado no ano, no mês, a relação de obra, das obras, da administração, do depósito, etc. E depois vamos lá aos descontos, encargos. Bom, aparece o INSS, 10,37%, porque eu falei no início que a gente paga os 20% do INSS sobre faturamento, que é mais econômico, né? Era mais econômico. Tá? Então, depois tem o SECONS, Fundo de Garantia, férias, 12º de férias, com 13,24%, que já tem o INSS e o Fundo de Garantia. Hora extra com repouso, gratificação. O que é gratificação? Normalmente é o encargo de gratificação. E aparece negativo aqui. O que é isso? É porque a gente paga, ou seja, paga aos funcionários, pagava, né? Pagava ao funcionário e descontava como se fosse o INSS, até para ele entender, senão, mas ele não paga realmente o INSS. Então, aparece aqui negativo, ou seja, negativo aqui, mas é positivo que diminui os encargos. Tá? Depois tem vale transporte, alimentação, vale alimentação, adicional insalubridade, seguro de vida em grupo, contribuição sindical, assistencial, exames médicos, outros têm que ser bem pequeno, tá? E tá? Porque você não pode trazer, outro não pode ser grande, não, isso é porque é alguma coisa estranha, tá? E tem o total, né? Tem o total de encargos, tá? E quando, depois disso, vamos lá, tem o total de encargos diretos. E a gente vê que teve na parte da administração 46,30, porque o presidente não tem encargos, é baixo. Depois tem pessoal técnico. Vai diminuindo, e assim, o depósito acaba por ser o mais alto de todos, tá? O depósito da fábrica, né? Porque não tem tanta tarefa, né? E o total, a média total da empresa, tá?
Então, isso aqui é um contra-cheque da empresa que a gente tem há mais de 20 anos, tá? Isso aqui tem tudo que aparece na empresa. E no finalzinho de tudo, como a justiça trabalhista começou a ser muito grande, os valores começaram a ser muito grandes, a gente separou como encargos extraordinários, que são encargos, tá? Imagina, a gente pega aqui valores altos, né? E aumenta, com certeza, os encargos, mas a gente separa até da justiça trabalhista. Por quê? Porque eu monitoro as obras pelo índice e pelo encargo. Agora, o engenheiro, o encarregado ou o mestre, não tem culpa das gestões anteriores, tá? Por isso é que a gente tem encargos separados, tá? Ou seja, se eu tenho uma justiça trabalhista aqui de pessoas que saíram há um ano atrás, eu não posso culpar o encarregado ou engenheiro que está produzindo naquele momento, tá? Por isso é que a gente separa. Vamos lá para consumo comparativo. Eu dou um exemplo aqui de sarrafo, uma polegada por 3 polegadas. Por quê? Tudo aquilo que a gente compra de madeira sem ser o compensado, estou falando de caibro e outras, tábua, etc., a gente automaticamente é transformado em 1x3, que é a maior incidência de madeira que a gente usa, é 1x3, que é para estruturar as formas. E aí aparece o mês a mesa, como é a média dos últimos 8 anos, 2016, como é que foi, enfim. Tudo isto a gente monitora para saber onde está, como estava, onde vai estar. Toda essa informação tem essa validade. E tem metas, as pessoas levam isto a sério. As pessoas, os gestores, tá? Este aqui é para dar um exemplo de que a gente vê tudo, e algumas coisas parece que não têm importância, mas a partir do momento em que a gente saiu de 1.300 para 400 e poucas pessoas, olha só o que acontece com as pessoas afastadas e restritos em relação ao total de funcionários. Por quê? Porque são restritos, estão montando escoramento e a altura, eles já estão restritos. A gente até isso monitora, tá? Parece perda de tempo, não é? Isto aqui, na verdade, é muito simples de fazer, mas a gente... Este é o exemplo que a gente monitora tudo na empresa, tá? Como eu falei no início, a gente monitorava até o consumo de ração ela aqui é muito importante. Para empresário, falando 99% não sabe como é que está a sua segurança de trabalho, tá? A não ser que tenha um acidente grave, ele tem conhecimento. O resto, ele não presta a devida atenção. Até porque as pessoas não lhe levam essas informações. Se olharmos bem, o primeiro quadrinho, que o ano 2009 para frente, tinha a taxa de produção, porque a gente não é NSS, não exige, mas a gente tem a ver com a produção que a gente faz. Se eu não estou produzindo nada, também seria zero, né? Mas, na verdade, a gente olha para 2009, temos 496. Quando eu falo em 2009, foi o ano de 1.300.000 metros quadrados de produção, então foi o nosso recorde de produção, 496. Então tem a ver com tem essa relação de produção. Então, a média de acidentes, a média de dias perdidos, a taxa de frequência, o custo de tudo isso, tá? Então, a simples gestão deste quadrinho aqui, que começou a ser feito, a equipe de segurança do trabalho
tem que dar isso ao presidente, ao diretor, para ele saber como é que está a empresa, tá? Então, quando a gente compara com os anos anteriores, a gente vê que está num caminho do sucesso, tá? Quando a gente vê gravidade, aqui no quadro de cima, gravidade, ano 2017, 8, contra 245, e alguns, assim, em 2012, 1889, é uma loucura. É taxa de gravidade, tá? Então, estou falando de informações que a gente tem que dar lá para o INSS para reduzir também o nosso imposto, tá? Então, isto aqui é simples, mas é extremamente importante ter isto na mão para poder administrar a empresa. Vamos lá. Assim, tem o quadrinho do lado, tem produção mensal no ano, né? Em 2016, foi 35 mil metros quadrados, a média, e o custo mensal em horas de carpinteiro, das despesas de refeições, que é o café da manhã e almoço, que no Rio de Janeiro se paga, tá? A gente nem desconta, tá? É totalmente subsidiado pela empresa, tá? Pelas empresas, no caso não é só nossa, tá? Então, o que é importante é o índice final, horas de carpinteiro por metro quadrado, 0,45, e a gente vê que em dezembro e depois tem um mês a mês, a gente tem que controlar, porque qualquer coisa, às vezes, a gente tem que conferir a fatura dos cantineiros das obras, de tudo. No próprio escritório e fábrica, a gente também é contratado, tem um terceirizado lá. E depois os gráficos. O gráfico é sempre importante, tá? Mostrar. E depois tem o custo mensal da refeição e o custo de VR, vale... O que é? Esqueci o que é VR. VR, acho que é o título de... Eu acho que é de alimentação, né? Tem a ver com a alimentação. Vale-refeição. Vale-refeição. Às vezes a gente esquece, porque tudo é em siglas. Vale-refeição. Então, que a refeição também, lógico que continua, que agrega tudo. Mas tem que medir separadamente, não juntar tudo. Você não consegue chegar a lugar nenhum, tá? Isto aqui que eu vou mostrar agora foi criado em 2016, então é recente, tá? É recente. Ranking de qualidade de dezembro de 2017. Olha só, toda obra, o diretor de obra passa, lógico, a função dele é passar em obras, mas um dia por mês, aparece na obra com um papelzinho lá, uma folhinha lá, que tem que colocar lá, junto com o encarregado, com o mestre, preencher lá uma planilha de conformidades ou inconformidades da qualidade. No caso, quando foi criado, e não foi criado por mim, foi criado pela equipe lá, e participação do diretor de obras, quando apareceu, vocês veem, não aparece, a primeira coisa que aparecia era a arrumação dos equipamentos, a desforma, e não o produto. O produto é que tem que ficar, o pilar, a viga e a laje feitos adequadamente. Era o quarto item. E assim, por que não é o primeiro? Porque a gente não se preocupa com isso, porque o nosso sistema que a gente usa permite fazer uma execução adequada, tá? Então, o que atrapalha mesmo é o cliente chegar lá e ver tudo desarrumado, tá? Pedir licença ao prego para passar, pedir licença à tábua, tá? É isso que atrapalha, tá? Então, e se a pessoa estiver
tiver condição de monitorar a qualidade da execução, lógico, o resto passa a ser mais fácil. Este erro de qualidade, por exemplo, a gente tem o CR 822, o Wanda é o último, primeiro colocado, eu sei quem é, claro, e isto aqui é o número de uma obra, que a gente normalmente coloca sempre o número, tá? A empresa, nesses 45 anos, já fez mais de 3.500 prédios. Prédios mesmo. Ou alguns shoppings, supermercados, que é considerado um prédio também. Tá? E vamos para o ranking de segurança. Porque o objetivo na missão, visão e valores é fazer com qualidade, com segurança. Não é isso que todo mundo quer? Então, isto aqui é atrelado à missão e visão da empresa, tá? Ranking de segurança de 2017. Isto aqui conta pontos acima. Quando vê lógico, o pior aqui, aparece aqui, no caso, 3 encarregados, devia ser uma obra com 3 encarregados, ele está chorando mesmo, porque tem que chorar. Tem que chorar. Todos estes gráficos que eu estou mostrando vão para todas as obras, expostos em todas as obras. Ou seja, todas as obras, todos os canteiros de obras que a gente tiver, 15, imagina, 20 de obras, sabem o que acontece na obra do outro. Todo mundo se conhece, tá? E depois tem o ranking de produtividade, que não é feito por auditoria, é feito pelo o sistema de controle na empresa, tá? O que é o ranking de produtividade? Aqui, em 2017, ainda era só a produtividade. Tantas horas de carpinteiro por metro quadrado. Pega a folha, divide pela produção e dá o índice. Pronto, é simples. Hoje já, além disso, tem o ranking de produtividade e ranking de encargos sociais por obra. Porque o que custa para a empresa é aquilo que você paga ao seu funcionário, mais aquilo que ele te custa, que normalmente as pessoas mais dobra, é 100%. Então, eu já mostrei que não é 100% no nosso caso, tá? Que a gente contabiliza tudo, tá? Agora, se as pessoas têm que entender de encargos sociais na obra, olha a pergunta, sim, tem que entender de encargos sociais, porque ele tem que perceber o encarregado que ele tem que se gasta, imagina, R$5 por metro quadrado com salário e outros R$5 com encargos sociais, dá 10. Então, ele pode diminuir o quê? Na produtividade, em vez de 5 ser 4, mas pode também diminuir no encargo social, em vez de 5 ser 3, por exemplo. E isto é possível, tá? Então, a gente tem que trabalhar com produtividade e com encargos sociais. Eu não conheço alguém que faça encargos sociais por obra, mas a gente faz há bastantes anos, tá? E depois chegamos ao ranking geral, que é a soma de tudo isto, onde o peso da produtividade com encargos vale 60 pontos, a qualidade 20 pontos e a segurança de trabalho mais 20. Então, e as pessoas, não é tão fácil premiar as pessoas nas obras por este sistema, mas quanto mais a gente tiver informação, mais fácil é. Ou seja, não é o individual, eu trabalho muito, aquele cara é muito, muito bom, ele é nota 10. Nota 10, essa aparece aqui no ranking, tá? A gente não tem que confiar nas pessoas, entre aspas, tá? Tem que confiar no sistema, tá? O sistema é que monitora, tá? Para vocês terem ideia, quem demite um carpinteiro meu,
não é o presidente, não é o diretor, não é o chefe do DP, não é nada disso, não é o RH. São os outros carpinteiros. Se ele não produz, ou produz mal e prejudica a equipa, ele é descartado das obras, entre aspas, né? É descartado. Então, não tem primo o sobrinho do encarregado mais, até tem, tá? Mas, assim, outra obra, não contigo, a gente não tem essa discriminação de não admitir família, mas ela é prejudicial, tá? Então, não tem o vizinho que pede um favor. Se ele não servir, ele dança mesmo, pelo sistema, porque prejudica a premiação da equipe toda, tá? Então, é fácil? Eu diria que é fácil. Então, agora, é difícil? Tudo que eu mostrei, e tem muito mais informação que eu mostrei para vocês aqui. Eu tenho, por exemplo, aqui uma planilha que eu estou em papel, que mostra aqui uma obra com 120% de encargos, outra com 86%, outra com 89%, 84%, 71%, e a média da empresa deu, naquele mês, deu 90,56%, com a previsão de 72,5%. Então, é uma planilha, tá? Aí tem todas as obras, tá? Aqui tem todas as obras. Não tem obra que não tenha encargos sociais. Aí como é que é feito? É muito simples. É folha de pagamento. Você tem que estar estruturado lá. Aí o controle de obras. Quando a gente tem o controle, as pessoas lá querendo, dizendo, eu consegui, eu teve uma vitória lá, que eu consegui uma produtividade alta, né? Quando ele mostra o controle, que a gente faz semanal, tá? Do controle do apontador, e depois a gente confronta com a folha de pagamento e diz, mas eu consegui, muito mais baixo. Não, mas para a empresa custou o que a gente paga, ou seja, eu paguei, inclusive se o indivíduo foi ao médico, saiu para ir ao banco, entendeu? A empresa paga tudo. E as pessoas acham que a empresa, eles não deviam ser penalizados. Com certeza que tem que ser. Não é penalizados, tem que ser justo, tá? João. É isso, eu acho que eu expliquei, lógico que eu mostrei algumas planilhas, mas tem muitas mais, tá? Muito bom, João, muito bom. Obrigado, parabéns aí. Tem algumas perguntas agora. Só fazer um comentário. Hoje pela manhã, quem pôde assistir, não sei se você assistiu, João, às 11 horas teve uma apresentação do Carlos Regatieri. Não. E ele, dentro das tantas coisas que ele falou lá sobre segurança de concreto na obra, uma das coisas que ele chamou muita atenção é ter a empresa na palma da mão, tem uma empresa na mão, tem o controle da empresa. E agora à tarde você vem fazendo todo um curso, uma explanação sobre como é que faz isso. Gostei muito, João. Pois é, quando eu digo na palma da mão, é porque está aqui toda a informação que eu passei para vocês. Tem o controle, né? Com certeza. Lógico que aqui é difícil ler no telefone, mas assim... Mas tá. João, tem você pode estar viajando, estar em casa à meia-noite, você vê, tá com insônia, vê como está a empresa. Isso é ótimo. Tem algumas perguntas aqui, João. Quero começar aqui pela pergunta do Eliseu. O Eliseu pergunta, isso que você utiliza é um plano de custo ou é apenas um planejamento para que a obra seja executada? Não entendi a primeira, prêmio do custo. É uma planilha que você utiliza, é um plano de custo isso aí ou é um planejamento? Não, tem planejamento. Nesta altura, a gente ainda não planejava o futuro eletronicamente, tá? A gente tem histórico, e a gente tem metas por obra, quando a gente pega numa obra, olhando a obra, as plantas todas, o cronograma, etc., pé direito alto, pé direito baixo, embasamento grande, embasamento pequeno, a gente sabe, a gente faz cada índice de cada detalhe, de cada planta, tá? De cada planta, tá? Da fundação, que lógico tem um custo bem mais alto, até
a saída da obra, que é a desmobilização, tudo isso é custo, tá? E tudo é planejado. Todos os itens são planejados, tá? Tá bom. Tem outra pergunta do Walter, ele pergunta, Walter Vasconcelos, para calcular a metragem quadrada de formas executadas no mês, você adotou um sistema padrão de uso dessas mesmas? Não, tem algumas empresas que utilizam o sistema. Quando eu cheguei ao Brasil, tem um sistema, tá? Que não desconta o pé direito da espessura da laje, não escuta o encontro da viga com o pilar, etc, etc, que dá normalmente mais 10% acima do 10%, 11%, depende da estrutura, da área exata, a forma exata, tá? Então, a gente tem... por exemplo, você vai abrir a boca no pilar da viga, né? Isso tudo é feito em fábrica, tá? Forma pronta, a gente tem forma pronta. A gente não desconta, mas tem clientes que exigem que seja área de contato. Então, entre uma e outra, dá 10%, 11%, tá? Entendi. João, hoje a discussão aqui, pelo menos aqui no Rio, é muito sobre resíduos de construção, né? E eu pergunto para você, eu vi você falar sobre o resíduo, o que gera de resíduo. Como é que você faz a distinção, a destinação dos resíduos? Então, vamos lá, falar há uns, mais ou menos, 20 anos atrás, 25 anos, eu cheguei a ir a feiras internacionais e nacionais, teve uma em Curitiba, me lembro, para ver caldeiras para queimar caldeiras, gerar energia dentro da empresa, tá? Através de caldeiras com combustão, tá? Então, e quando eu estava vendo o projeto junto a FAEMA, ele disse, não pode fazer, tem que ter chaminé de pelo menos 40 metros de altura, porque o resíduo tóxico da combustão pode contaminar as pessoas. Aí você começa a ter várias barreiras, né? E desiste. Até que um dia que tem uma empresa aqui hoje, que é parceiro, que é a Chacovaco, né? Que triturava os pallets das empresas, da Coca-Cola, da Pepsi, dessa turma toda, e a gente fez um acerto com eles, que ele recolhia o nosso material, triturava em cavaquinho, porque a combustão... Você pega uma chapa de compensado grande, uma tábua seca, bem seca, né? A combustão é muito rápida. Quando você tritura e coloca numa caldeira ou uma olaria, a combustão dura 15 a 20 vezes mais tempo, entendeu? Você demora mais para queimar o produto, tá? Então, não pode queimar de qualquer jeito, assim, é muito rápido. Tá? Então, a gente fez essa experiência bem sucedida, e a gente, todo o produto que sai de resíduos de madeira são triturados, gera cavaquinhos, assim, 1 centímetro, 1,5 centímetros, mais ou menos, e vai para a combustão, normalmente de olarias, tá? Olha só. É muito simples, mas era muito difícil antigamente. João, tem outra pergunta aqui. Quanto tempo demora para realizar o planejamento de uma obra? Olha, o planejamento é fácil, é relativamente fácil. A minha equipe faz rápido. O que é difícil é medir todas as plantas, tá? Tem que planta, pilar, viga, isso demora 2, 3 dias para medir uma obra, tá? Para planejar, demora meio dia. Inclusive, hoje, para vocês terem ideia, do nosso sistema, o sistema BIM, você sabe que a gente usa, tá?
para monitorar uma prancha uma laje, para desenhar o escoramento, por exemplo, demorava 2 dias. Hoje demora meia hora. Tá? É automático, com a vantagem de que não erra, o sistema não erra. No contar as peças todas, sempre errava. Sempre errava. Então, a vantagem de você ter do sistema é que você possa medir e vai o material certinho para a obra, e não o encarregado que diz assim, faltou um barrote, faltou uma escora, faltou um forcado, uma base, não sei o quê. Não pode faltar. Antigamente, a gente não, tinha que aceitar a informação do encarregado, tá? Porque se contava mal, é impossível. Você pega imagina, no shopping, uma laje de 1.000 metros quadrados, tá? Pesada. São centenas de peças, de travessa, do escoramento, de base de 20, de base de 30, de forcado mais alto, mais baixo, enfim, de diversos tipos de longarinas, tá? Então, hoje, se tiver falha, vem o engenheiro à obra, vai verificar o que é que está errado. Então, já toma mais cuidado. João, para encerrar, tem uma pergunta aqui para fazer você. O que você não consegue controlar, João? Eu espero que a Letícia, minha engenheiranda, que esteja escutando porque ela costuma fazer essa apresentação lá na minha empresa, para outras empresas que nos procuram, tá? E a gente faz isso, com certeza, com prazer. A pergunta que já foi feita a ela, tá? Eu vou repetir. A gente não... Às vezes, até o caráter das pessoas a gente controla, porque as pessoas ficam incomodadas com a gestão à vista. Então, até isso a gente consegue controlar um pouco, claro, tá? Mas aquilo que a gente não consegue mesmo controlar é o pensamento das pessoas. O resto a gente controla tudo. Ok, João. Muito bom, João. Então, te agradeço mais uma vez aí pela participação, por ter aceitado participar dessa iniciativa, tá bom? Então, estamos encerrando aqui mais um curso do movimento Todos pela Construção, que é uma iniciativa da ETO Soluções, da Construliga, da ABCP, do SNIC e do SEBRAE. Uma boa tarde a todos e amanhã tem mais. Até logo, João. Muito obrigado. Se alguém quiser alguma informação complementar, é só mandar um e-mail para o Sinduscom, presidência do Sinduscom, que sou eu, né? Sinduscom, presidência@sinduscom-rio.com.br. Tá ótimo, qualquer informação para a gente ajudar. Pode ser que a gente não ajude tão rápido quanto a gente gostaria, mas a gente vai responder a todo mundo. Tá bom. Boa tarde para todos, então. Obrigado, João, mais uma vez. Hein? Tchau, tchau. Valeu.